Pessoal, quinto painel, o tema é Hub do PECEM, como transformar ambição em realidade. Hub do PECEM, como transformar ambição em realidade. Como? Vamos saber agora. Já vou chamar a moderadora deste painel. Ela é engenheira eletricista com especialização em engenharia de produção pela Unifor, especialista em administração da qualidade e mestre em administração e controladoria pela UFC. Acumula mais de 30 anos de atuação na indústria, incluindo 19 anos na gestão de planta de produção de aerogeradores. Foi secretária executiva de atração de investimento da Secretaria das Relações Internacionais do Governo do Ceará e é professora convidada da pós-graduação em Gestão de Energias Renováveis da Universidade de Fortaleza. Atualmente é diretora executiva da ECIP, Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do PECEM. Recebam Ludmila Campos, que já está aqui no palco, gente. Seja bem-vinda. E eu procurando você, já estava aqui? Ótimo. Pode chegar. Vamos chamar agora os nossos painelistas. Ele é graduado em Economia pela Universidade Federal do Ceará, tecnólogo em Processos Gerenciais pela Faculdade Estácio, possui certificação executiva em liderança pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, também já se capacitou pela Escola de Administração Sloan, nos Estados Unidos. Atualmente é presidente da Zona de Processamento de Exportação do Ceará, ZPE. Trabalha para corporações há mais de 19 anos em diferentes indústrias, consultoria de gestão, mineração, logística e transporte. E esses desafios lhe deram uma experiência incrível, liderando equipes multifuncionais e multiculturais. Olha só, também nas áreas de centro de serviços compartilhados, compras, finanças e conformidade. Recebam Fábio Ferreira Feijó. Bem-vindo! Vamos seguir. Chamo aqui à frente agora ele, que é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Ceará e especialista em inovação tecnológica pelo Instituto Federal do Ceará. Atualmente é assessor econômico da presidência do Senai Ceará e gerente do Observatório da Indústria do Sistema FIEC, Guilherme Muchale. Muchale ou Muchale? Muchale, ok. Tudo certo. Bem-vindo, Gui. Vamos aqui, seguindo. Vou chamar ele que é graduado em Ciências Náuticas pela Escola de Oficiais da Marinha Mercante do Rio de Janeiro, possui MBA em Gestão Internacional pelo College da New Jersey e MBA com ênfase em Estratégia pela COPEAD UFRJ. Atualmente é diretor executivo comercial do Complexo Industrial e Portuário do PECEM, sendo responsável pela estratégia comercial nas áreas portuária, industrial e na zona de processamento de exportação, ZPE Ceará, acumulando aí mais de 25 anos de experiência nos setores de energia, navegação e portuário no Brasil e no exterior, com passagens por empresas renomadas como Ramsud, Maersk e APM Terminais. André Magalhães, por favor. Bom rever você, André. Bom rever, bem-vindo. Chamo aqui à frente ele, que é engenheiro mecânico pela Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, mestre em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em engenharia industrial pelo Institut National Polytechnique de Grenoble, na França. Atualmente é diretor de políticas setoriais, planejamento e inovação do Ministério de Portos e Aeroportos do Brasil, onde trabalha no programa Navegue Simples e no desenvolvimento de políticas de inovação portuária. Atua na logística de comércio exterior e políticas portuárias, tendo experiência profissional e acadêmica no Brasil, no Japão e na França. Tetsu Koike. Tetsu Koike, é isso? Você é o rapaz da mala de ontem? Não é você? Ok, tudo certo. Sejam todos muito bem-vindos. Já vou passar aqui a palavra à nossa moderadora, senhora Ludmila Campos. Está com você. Fique à vontade, sentem. Quer ficar aqui? Vem para cá, vem para cá.
Você quer usar esse microfone ou esse aqui? Você que sabe. Esse aqui da mão, bom que fica livre, mas é você que sabe. A mão, geralmente, bom que fica livre, mas é você que sabe. Bom dia. Estão me escutando? Bom, é só contar. Senhoras e senhores, bom dia. É com grande satisfação, em nome da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do PECEM, a AECIP, que assumo a moderação deste painel. A AECIP representa as empresas instaladas no Complexo Industrial e Portuário do PECEM, CIP, atuando para articular interesses empresariais, fomentar competitividade, inovação e sustentabilidade. É uma honra recebê-los aqui nesse painel de caráter estratégico e cumprimentar os nossos ilustres painelistas, Tetsu Koike, Fábio Feijó, André Magalhães e Guilherme Mucciali. Historicamente, o CIP foi idealizado para abrigar polos petroquímico e metalmecânico, com empresas âncora, como refinaria e siderúrgica. Já vislumbrando o grande potencial eólico do Estado, o fabricante de aerogeradores Vobem Wind Power instalou em 2002 a primeira fábrica de pás eólicas do Nordeste, dando início ao setor industrial do complexo. Empresa na qual atuei 19 anos como gerente geral. A siderúrgica se concretizou com a CSP, fomentando expressiva movimentação de importações e exportações e fortalecendo o papel do porto como elo logístico de escoamento. Mas essa aparente limitação abriu caminho para uma nova ambição, a transição energética. Com o vigor das fontes renováveis no Ceará, emergiu o projeto do hidrogênio verde. O Porto do PECEM, com sua localização estratégica e infraestrutura já existente, aproveitou esse momento e se reposicionou como esquina do mundo, atraindo parcerias globais e projetos de grande porte. Hoje, o CIP engloba integração portuária, industrial e logística, contando com as EPS Ceará, indústrias de alta tecnologia, usinas, projetos renováveis e capacidade de atração de investimento internacional. O conceito de hub do PECEM, centrado em energias limpas, inovação, data centers e tecnologia, representa nossa ambição coletiva. Construir um ecossistema que vá além da simples instalação de ativos. Queremos gerar valor agregado, atrair talentos, fomentar sinergias produtivas e ser referência em eficiência, governança empresarial e sustentabilidade. É importante lembrar que o valor do complexo não se limita à infraestrutura ou ao faturamento, há impactos sociais concretos e crescentes. No relatório de sustentabilidade da CIP, consta o lançamento do Programa CIP de Responsabilidade Social, que selecionou 16 projetos em áreas como educação, cultura e meio ambiente, incorporando o compromisso social à operação industrial. Estudos do IPES apontam que os municípios de São Gonçalo do Amarante e Caucaia experimentaram forte expansão no emprego formal e aprimoramento da qualificação da mão de obra ao CIP, com elevação da remuneração média e posicionamento crescente dentro da economia cearense. A parceria entre o IPES e o CIP, com o apoio da AECIP para a mensuração de impactos econômicos e sociais futuros, reforça nosso comprometimento institucional em garantir que o desenvolvimento seja inclusivo e sustentável. Em iniciativas governamentais como o Pacto pelo PECEM,
houve reconhecimento público da necessidade de que o desenvolvimento do CIP avance junto com o entorno e as comunidades para que todos nós saiamos vencedores. Esses elementos demonstram que não podemos construir um hub poderoso apenas com tecnologia, infraestrutura ou capital. Precisamos também de consciência social, alinhamento com comunidades, formação de pessoas e justiça territorial. Para que essa ambição vire uma execução concreta, acredito que devemos nos apoiar em alguns pilares. Clareza estratégica para que a gente possa definir prioridades e metas factíveis, infraestrutura e escalabilidade operacional, porque o PECEM já dispõe de vantagens competitivas, tem um porto offshore com calado de profundidade natural, ZPE, localização e proximidades logísticas de outros continentes. Inovação, sustentabilidade e governança empresarial, como os projetos de hidrogênio verde, amônia verde, data centers e que exigem altos padrões de ESG. Parcerias e articulações operacionais. O hub não será construído por uma empresa isolada, será fruto de cooperação entre as empresas, instituições de pesquisa, órgãos regulatórios e governo. E o monitoramento, indicadores e ajustes contínuos, porque todo plano transformador exige métricas claras e revisões periódicas para identificar gargalos, entender o que funciona e fazer o redirecionamento das estratégias. O complexo industrial abriga alguns dos primeiros projetos de hidrogênio verde do Brasil, apontando o Ceará à liderança brasileira nessa fronteira energética. Recentemente foi assinado o pré-contrato para fornecimento de água de reuso com a empresa Utilitas e o Proenergia Summit 2025, evento no qual estamos inseridos, consolidou-se como referência nacional em debates de transição energética, reunindo especialistas, lideranças, autoridades e potenciais investidores. Com essas reflexões, espero que este painel nos permita ouvir dos nossos painelistas não apenas visões de grandes promessas, mas práticas já em curso, desafios reais, lições aprendidas e próximos passos. Que possamos identificar o que falta para que o hub do PECEM deixe de ser uma ambição e se torne um motor sustentável, tecnológico e econômico para a região. E agora, deixo a palavra para os painelistas para que compartilhem suas visões. Bom dia. Dia. Todo mundo me ouvindo bem, inclusive eu. Eu vou baixar aqui o fone de ouvido um pouquinho, gente. Bom, eu trouxe uma apresentação, vou pedir para já colocar aqui na tela. A Ludmila me deu essa missão de abrir esse momento exatamente para dar um panorama mais geral, tá, sobre, né, as principais estatísticas e números do Ceará e da nossa indústria. Aí eu vou pedir para colocar a apresentação, por favor, Guilherme Muchali. Então, o que eu trouxe? Trouxe algumas informações sobre a nossa indústria, sobre o avanço também relacionado ao setor de energia e também algumas oportunidades que vão ser aí mais detalhadas pelos meus colegas, né, de painel. Então, primeiro o que eu queria destacar, né? A gente tem aqui, em termos das principais estatísticas do Ceará, um crescimento substancial, né, e obviamente puxado pelo complexo do PECEM, que é um crescimento industrial aí na base de 22% ao longo desses últimos anos, né, ou seja, a indústria vem sendo, e o complexo, né, vem sendo um importante alavancador do crescimento cearense, né, então tem aí uma taxa percentual substancial dentro dos anos analisados com um avanço maior do setor industrial. E
isso fez com que o Ceará, né, nesse primeiro semestre de 2025, atingisse seu menor índice de desemprego histórico, né? A gente hoje vivencia uma situação praticamente de pleno emprego, né, tanto do ponto de vista nacional, mas sobretudo do Ceará, porque historicamente, ao longo desses últimos 20 anos, o Ceará sempre teve taxas de desemprego muito superiores, né, à média nacional. Então a gente falava aí de taxas de desemprego para estados nordestinos como Ceará, Bahia e Pernambuco, um pouquinho abaixo dos 20%, né? Então a gente atingia aí quase 6%, né, um pouquinho abaixo de 7% de taxa de desemprego, mostra a dinamicidade da nossa economia atual. E mostra também o desafio, né, que se faz cada vez mais presente, que é o desafio de capacitar a nossa população, né, reduzir o nosso gap educacional, que no ensino básico já tem aí, o Ceará já é destaque, e a gente precisa avançar também, tanto no ensino técnico como no ensino superior e na pós-graduação, para dar continuidade e garantir que as empresas aqui instaladas, né, vão conseguir os profissionais necessários para as suas atividades, né? Como a gente visualiza aqui, esse número da taxa de desemprego, né, colocada pelo IBGE, ele também se ancora nas informações do Ministério do Trabalho e Emprego. E, historicamente, a indústria cearense nunca, né, ao longo dessa série histórica aí dos últimos 7 anos, tinha empregado uma quantidade tão grande de profissionais, né? Então, vocês conseguem visualizar essa taxa de crescimento ano após ano e os quase 370 mil cearenses empregados no nosso setor industrial. E a gente sempre destaca a importância do complexo, do hub, da oportunidade relacionada também ao hidrogênio verde e aos data centers, pelo fato de serem setores também com maior intensidade tecnológica. Então, se hoje o setor industrial já paga maiores salários, né, quase aí 27% dos empregos são na indústria, e você vê diferenciais de quase 30% no salário, né, dos funcionários com nível superior, quando comparado aos demais setores da economia cearense, então mostram o quanto existe essa oportunidade também para reforçar a nossa melhoria salarial e fazer com que o ciclo econômico gire cada vez mais rápido, né, haja mais demanda, ou seja, esses setores que já estão lá no complexo, essa indústria que já está no Ceará, ela acaba também puxando a elevação do setor de serviços, puxando, obviamente, a demanda por habitações. Então a indústria da construção, além de ajudar na implantação dessas fábricas, também do ponto de vista das pessoas, né, empregadas nessa indústria, também recebe demanda para novas construções, e obviamente o comércio e a agricultura se beneficiam também por ter, né, um potencial de consumo muito maior instalado no Ceará. Aqui a gente só compara, então mostra o posicionamento relativo do Ceará como o segundo maior polo industrial do Nordeste, né? Então, diferente do emprego total, onde eu contabilizo todos os setores em que a gente fica atrás de Pernambuco, no caso do emprego industrial, o Ceará historicamente está sempre, né, entre esses dois primeiros e tem mantido essa colocação e avançado nesse impacto social e econômico muito relevante para o nosso estado com essa participação da indústria, né? Então, tanto em empregos totais e aqui, como eu comentei, em empregos industriais também, comparativamente aos estados vizinhos, né? O que também traz uma oportunidade a mais para o complexo, né? Que é de atrair, ser um mercado com um potencial de outras indústrias instaladas próximas, né? Maior do que a maioria dos estados nordestinos, o que também é uma oportunidade interessante, né? De atuação. E aqui a gente tem os principais segmentos industriais, parte deles estão já instalados no complexo e parte não, né? Então a gente consegue visualizar aí a importância que o setor da construção, né, tem aqui no Ceará, e outros segmentos importantes, como a indústria de couro e calçados, a indústria de alimentos, confecções e outros materiais, e desses, né, a gente tem um destaque mais forte lá no complexo. Aqui eu estou com os dados do Ceará como um todo, mas o complexo ele tem aí uma participação substancial, não só na metalurgia, mas também em outros segmentos, né? Então o setor de alimentos está lá colocado, outros segmentos relacionados à parte de minerais, máquinas e equipamentos elétricos e uma série de outros segmentos, fora o que ainda está por vir, sobretudo pelo avanço da indústria química, né? Porque a produção do hidrogênio verde e da amônia verde, elas têm a KNAI de indústria química, então é um segmento que estatisticamente vai receber, né, esse avanço, e dos data centers nas tecnologias de informação e comunicação.
Tá? Bom, aqui acho que outro reflexo, né, dessa boa dinâmica que o Ceará tem apresentado, que é o fato dos setores com maior intensidade tecnológica estarem crescendo acima da média, né, que é algo muito positivo, que quando a gente fala do Ceará, a gente tem uma participação muito mais forte de setores intensivos em mão de obra, né, então complementar esses setores com uma indústria ou um setor de serviços com alta ou média alta intensidade tecnológica, né, gera um ciclo extremamente positivo. De primeiro, maior integração com a academia, né, em geral um setor que tem uma baixa ou média baixa intensidade tecnológica, ela vai ter uma demanda por inovação, uma pressão mercadológica por inovação muito menor do que esses segmentos. Então é muito mais, a pressão é muito mais forte para esses segmentos de maior intensidade tecnológica, uma interação com os ICTs locais. Então isso acaba também sendo positivo, né, em ampliar essa interação, em ampliar o desenvolvimento de patentes, de também pesquisas aplicadas. Então a gente vê também essas estatísticas com bons olhos. E aqui um pouquinho hoje da quantidade de indústrias que hoje a gente tem instalada, né, e quase 19 mil indústrias no Ceará, um crescimento aí de 37% ao longo dos últimos anos. E também uma presença, sobretudo, né, numericamente, as empresas de micro e pequeno porte, obviamente, têm uma expressividade maior em número de CNPJs, mas quando a gente visualiza o emprego, aí as indústrias de grande e médio porte também se igualam e até ultrapassam em termos de participação de empregos, mas eu achei interessante também colocar hoje, né, esse avanço no número de empresas industriais presentes no Ceará ao longo desses últimos anos, o que mostra a dinamicidade que a gente traz em números, o que talvez, né, grande parte dos senhores e senhoras já visualizem na prática no dia a dia. Tá bom? Obviamente esse crescimento ele também é ancorado pelo avanço das energias renováveis, né, que tem aí uma participação na capacidade muito forte, né, aí com o avanço da eólica e solar. Obviamente a gente está falando aqui de capacidade, grande parte das térmicas elas ficam, né, desligadas em anos em que não haja nenhuma crise hídrica, então a participação na geração de energia ele costuma ser bem maior do que a capacidade, né, então aqui a gente tem a participação da biomassa em quase 3%, a eólica, porque para o Nordeste é quase metade da capacidade atual, a hídrica e também a solar, que vem aí quase assumindo o mesmo posto da hídrica, e aqui o Ceará, né, que tem aí uma participação de capacidade ainda das térmicas, né, alta, mas quando a gente vai para a geração de fato, né, a eólica e solar acabam tendo uma participação mais expressiva, né, até porque a gente recentemente não teve tantos anos com crises hídricas no país em que foram necessários ligar essas térmicas, o que, né, com essa participação da solar e eólica e com principalmente essa maior dinamicidade, então a tendência, se, né, há 15, quase 20 anos atrás o Ceará não tinha geração de energia, começou pelas térmicas e hoje você visualiza uma dinâmica diferenciada para a energia renovável no estado, né, que é exatamente o que tem potencializado a oportunidade do hidrogênio verde. Então aqui a gente tem esse crescimento de mais de 125%, e o mais importante, né, pensando no hidrogênio data center, que vão exigir energia nova, são os projetos que já estão aí em fase de pedido de ligação com a rede, ou seja, que ainda não estão em operação. Então deixa eu só passar, pronto, que são mais aí de 2 mil, né, novos empreendimentos, tá? Parte substancial no Ceará, mas também no Nordeste, o que traz essa oportunidade interessante e reforça, né, mostra o quanto essa capacidade de geração de energia eólica e solar, de fato, ela está sendo, né, estrategicamente lidada com os atores locais, com os atores de geração de energia, o que, né, já resolve um problema que não é por falta de projetos eólicos e solares, né, que esses projetos eles não virão, né, e abre o desafio que já foi bem comentado aqui no dia de ontem sobre as questões mais ligadas à transmissão e à oportunidade de armazenamento, né. E aqui um pouquinho dos dados também do quanto hoje a região Nordeste tem se tornado uma grande exportadora de energia. E aí, eu acho que com essa quantidade de projetos de implementação, acho que surge, né, essa oportunidade de, ao invés da gente estar
enviando essa energia para ser consumida no Sul e no Sudeste, que a gente, né, reforce o nosso setor industrial, atraia investimentos para aproveitar essa energia no próprio Nordeste e no próprio Ceará, né, sobretudo no complexo industrial do PECEM, para agregar valor à energia eólica e solar produzida no Ceará. Então, em termos de oportunidades, primeiro, né, esse desafio que o governo do estado tem encampado junto com o sistema FIEC, junto com outras instituições também de ensino, que é a formação da mão de obra, né, e aí desde de 2019 a FIEC disponibilizou o perfil de tecnologias para hidrogênio, perfil profissional de futuro, e a gente tem refinado em conjunto com a SDE, a DES, CIPES, EPE também, e devemos lançar no próximo mês o Educação e Competências para o Hidrogênio Verde, então uma publicação específica com todos esses perfis que serão demandados. Temos aí dimensionado o impacto, né, no PIB entregue para o governador em dezembro do ano passado, também dentro desse mesmo convênio, o impacto substancial para o PIB do Ceará que o hidrogênio tem, né, enquanto oportunidade para ser explorada, com esses projetos que eu não vou entrar muito em detalhes, porque acredito que meus amigos vão ter informações aí mais interessantes, né, sobre esses projetos. O que eu destaco aqui, que talvez não esteja na fala de todos, é também a oportunidade que não só o complexo do PECEM terá, mas de fato grande parte dos municípios cearenses, que né, com o avanço das obras da Transnordestina, ter uma opção também logística interessante, tanto para o escoamento de sua produção no porto, como também o porto visualizando em termos de interiorização dos seus produtos, né, acessando aí tanto Pernambuco quanto Piauí, com um custo logístico extremamente baixo. Então aqui foram alguns números que a gente levantou desse raio de influência da Transnordestina, que também é um ativo importante para o complexo, para fazer com que muitas vezes a matéria-prima da agropecuária, por exemplo, possa chegar e a gente consiga desenvolver oportunidades tanto relacionadas ao uso da biomassa, ao beneficiamento de minerais dentro, né, do complexo, o beneficiamento também dos nossos produtos da agropecuária. Aqui acho que dimensiona bem também as oportunidades para atração de off-takers, né, que podem utilizar aí essa amônia verde, esse hidrogênio verde para a produção de uma série de produtos verdes. Então a gente tem essa janela de oportunidade para atrair uma indústria de segmentos que até então não tinham uma tradição tão forte no Nordeste, e aí acho que esse mapa ilustra bem que grande parte aí do setor, desses setores, ele está mais localizado no Centro-Sul, então abre essa oportunidade com o hidrogênio como uma solução aí energética viável e de baixo custo aqui no Ceará. E para concluir minha fala, os meus amigos também vão falar um pouquinho dos data centers, mas o Ceará já é o maior polo do Norte e Nordeste nesse segmento, só que creio que com os investimentos anunciados a gente vai estar de fato em outro patamar pela dimensão desses investimentos que são muito maiores do que os data centers atualmente em instalação. Então é um pouquinho desses números, tá? A gente queria agradecer a oportunidade de trazê-los e passar aqui para que meus colegas possam detalhar na ótica de cada um pouquinho dessas oportunidades levantadas. Muito obrigado, viu? Obrigada. Não vou entrar em muito comentário, só muita informação realmente e confirmando o crescimento do Ceará via Porto do PECEM, que eu não tenho a menor dúvida que o CIP hoje contribui enormemente com esses números. Agora eu passo a palavra para o Tetsu. Obrigado, Ludmila. Bom dia a todas e a todos. Então, saudar nossos colegas aqui de painel, né, o André, o Guilherme, né, e o Fábio. E uma satisfação estar aqui representando o Ministério de Portos e Aeroportos, em nome do ministro Silvio Costa Filho, nessa discussão que é fundamental, não é? Tanto olhando do ponto de vista da energia, como a gente está aqui no evento, mas também da infraestrutura e dos serviços portuários no nosso país. Antes de começar, não é, falar sobre a questão do hub do PECEM, estive no PECEM na sexta-feira passada, tendo sido recebido lá pela equipe, né, estava lá o Fábio, estava lá a Alessandra, né, então assim, o amigo Walter, ou seja, né, Felipe, a gente entendeu, né, o potencial, né, não só dos projetos que lá estão, mas também da ideia do hub, não é, e que nos mostra que estamos numa excelente janela de oportunidade em que todos os atores dessa cadeia produtiva de energia, né, e também da cadeia de infraestrutura,
né, da produção e da economia portuária, como a gente fala, não é, para que a gente possa desenvolver projetos, inovar e realizar principalmente investimentos, atraindo emprego e renda. Então, para começar, Ludmila, muito rapidamente, né, e tentarei ser breve para dar mais espaço aos colegas, gostaria de fazer um apanhado sobre o que é hoje o nosso sistema portuário nacional, para que todos tenham essa compreensão. Talvez nem todos aqui tenham esse entendimento, então eu acho que é interessante a gente fazer, não é, essa contextualização. Então, vejam só, hoje o nosso sistema portuário, ele movimenta na faixa de 1,32 bilhão de toneladas de tudo que vocês possam imaginar de produtos. Então, a gente fala que, né, e assim são as estatísticas, 97% de todo o nosso comércio exterior passam pelos portos. Eu tenho certeza que eu estou trajando algum item da minha roupa que passou em algum container que veio por um navio através de um porto, né? E em termos de valor, isso representa 88% da nossa corrente de comércio em bilhões de dólares FOB. Então, é muita coisa. Então, hoje o nosso sistema ele é composto por 35 portos que chamamos portos organizados ou públicos. Dentro desses portos, nós temos 266 contratos firmados entre a União, poder concedente, e o empresário, a iniciativa privada, tendo em vista que nesse modelo, pessoal, existe um administrador público e o operador privado. Esse modelo, ele existe no nosso país desde 93. Pois bem, dentro desses 266 contratos, nós temos aí 235 que são arrendamentos, que são uma espécie, entre aspas, de aluguel diária, dentro da qual é realizada a operação portuária por esses operadores privados. Fora o porto público, nós temos também aproximadamente 270 contratos de autorização, que significa que são terminais portuários fora da área, não é, de jurisdição de um porto público e que também fazem operação portuária como nós entendemos. E desses 270 aproximadamente, 177 são grandes terminais de uso privado, dentre os quais está classificado o terminal portuário do Pecém. Tá? Pois bem, esse complexo de terminais autorizados, ele movimenta a maior parte, em torno de 65% desse 1,32 bilhão de toneladas, o que não é pouco. E desses, 30% são de minério de ferro. Tá? Então, o sistema ele é amplo, complexo, e se você somar aqueles operadores privados que estão no porto público com os autorizados que estão fora do porto público, nós temos operando no Brasil na faixa de 330, 340 terminais portuários de todos os tipos de produto e todos os tipos de operação. Então, esse é o contexto dentro do qual se insere a nossa discussão aqui. E hoje, mais do que nunca, como eu falei no começo da minha fala, e tem uma janela de oportunidade fantástica, porque há todo um arcabouço legal que faz com que toda a discussão sobre energia e sobre transição energética se aproxime cada vez mais da discussão sobre infraestrutura logística e, em especial, a portuária. Todos os painéis aqui mencionaram a palavra porto ou algum aspecto portuário. Hoje, antes desse nosso, e ontem também. Por quê? Porque o porto ele é naturalmente um concentrador de cargas, de entrada e de saída e de trânsito, e também a atividade industrial, como a exemplo do CIP, que une esses dois universos. Mas agora nós temos um terceiro viés, que é exatamente servir como um hub energético. Então, uma das discussões que nós estamos tendo no Ministério é justamente de que forma o modelo de exploração portuária no Brasil ele pode incorporar a discussão sobre energia e transição energética para que nós possamos ter um aproveitamento também como um stakeholder, tanto para investimento como para geração e, quem sabe, auxiliar na transmissão e distribuição. Quando a gente vê empreendimentos enormes como esses do CIP, Porto do Açu, Porto do Itaqui, Porto de Suape, a gente entende que a gente está no caminho certo nessa discussão. Porque esses portos, além de se tornarem portos multicargas, como eles são, enfim, eles também estão cada vez mais perto de um conceito do que a gente chama porto multimolécula ou porto de multitipos, de energias renováveis. Todos estão trabalhando e estudando para se desenvolverem como tais.
sendo que há alguns empecilhos no caminho que nós devemos vencer e superar. Então, Fábio, por exemplo, e André também, nós temos a questão regulatória e normativa que nós devemos olhar com atenção, porque isso tem um impacto direto na capacidade, na velocidade com que os investimentos são realizados. Então, eu trago aqui como um exemplo prático que a gente deve discutir, é o seguinte, né? Os portos hoje estão buscando descarbonizar por meio de um maior nível de eletrificação na operação de cais e também nas operações de suporte à operação portuária de movimentação. Então, todos estão buscando, né, comprar e adquirir, não é, guindastes, empilhadeiras, terminal tractors, né, que são aqueles caminhões que levam e trazem os containers, todos eles elétricos. Mas, principalmente, nós temos que nos adaptar a novo conceito de fornecimento de energia elétrica para os novos navios que estão nesse momento sendo fabricados. É o que a gente chama, não é, de justamente do on-power supply, que é você disponibilizar essa energia elétrica para abastecer, né, e alimentar os navios enquanto eles estão em operação. Pois bem, digamos que um berço em um porto, o berço é aquela linha de cais em que o navio fica parado, né, atracado, operando. Um berço, ele, em média, né, falando grosso modo, ele vai necessitar prover pelo menos 6 megawatts de potência. 6 megawatts, um berço. E dificilmente você tem um terminal portuário com só um berço. Geralmente são 3, 4, 5, 6. Então, imagina isso multiplicado nessa ordem de grandeza para um porto. Ora, eu acabei de falar que nós temos na faixa de 332 terminais portuários operando, seja dentro do porto público, seja fora. Multiplica isso por 6. Se cada um, por hipótese, tivesse um só berço, nós teríamos, fácil, 2.000 megawatts de potência que seriam necessários ser fornecidos, despachados para os terminais para alimentar esses navios. Né? Então, passar de 2.000 megawatts para 4.000 para 6.000 é uma questão de tempo. E por quê? Porque há um mandato da Organização Marítima Internacional que exige que os navios eles sejam descarbonizados, colocando combustíveis, né, de baixa intensidade de carbono e usando cada vez mais a eletricidade quando estão parados em operação, atracados em um porto. Isso tem um calendário. A partir de 2030, será exigido, pelo menos, uma redução de 20% da emissão de gás de efeito estufa desses navios, com a meta de 30%, até que em 2050, simplesmente daqui a 25 anos, e passa rápido, pessoal, a gente está vendo isso, né? A gente está no primeiro quarto desse século já, então passa muito rápido. Então 2050 está logo ali, o net zero. Então como é que esses portos terão condições de serem providos de energia elétrica suficiente para fazer face a toda a operação de cais e alimentação de navios? Então, é esse tipo de desafio que a gente está envolvido com o Ministério de Minas e Energia, onde tivemos uma apresentação da nossa colega Karina Araújo aqui, no painel. Teremos a oportunidade de escutar também a EPE, através da colega Amanda, né, que está aqui também para fazer a sua apresentação, porque todos juntos, e essa palavra foi muito falada, colaboração, cooperação, articulação, para que nós possamos identificar onde estão aqueles elementos que devem ser ajustados, alterados ou criados para permitir que a transição energética e que os hubs aconteçam. Porque senão você vai fazer um projeto do ponto de vista energético e ele vai encontrar uma barreira normativa regulatória ou legal do ponto de vista da infraestrutura logística, no caso aqui, a portuária. E a janela de oportunidade, apenas para encerrar minha fala, ela se abre no campo legal. Pessoal, a gente está hoje vivendo um oceano azul de oportunidades. Vejam só, a gente tem a lei do hidrogênio de baixo carbono. A gente tem a lei do sistema brasileiro do mercado de comercialização de créditos de carbono. A gente já tem a lei do Programa de Aceleração da Transição Energética, chamado PATEM, que cria um fundo verde com recursos tributários para projetos verdes. A gente tem a lei que define a exploração de áreas no mar, no oceano, para geração de energia eólica offshore. Tudo isso forma um conjunto, um arcabouço legal, altamente convidativo
para investimentos como esse que a gente está vendo aqui nesse evento. Então, nós temos um dever de casa enorme, que é ajustarmos, né, o nosso pessoal. A questão da capacitação foi muito falada no painel anterior, a questão legal regulatória, a questão dos meios de financiamento de tudo isso, seja através do BNDES ou bancos estaduais de fomento, através, né, de atração de parceiros internacionais, como o PECEM tem feito em relação à Autoridade Portuária de Roterdã, para que juntos nós consigamos viabilizar esse novo universo. Uma coisa é certa, gente, não tem passo para trás, é daqui para frente. Então nos cabe, de maneira conjunta, trabalharmos para que cada etapa de todo esse processo de planejamento e de investimento, ele possa acontecer de maneira suave, adequada e compatível com as nossas necessidades. Eu acho que eu falei demais, né, Ludmila? Então, agradeço a atenção e passo a palavra aos colegas. Obrigado. Muito obrigada. Eu acho que não falou demais, eu acho que falou o suficiente, né? Muita informação importante e, como você disse, janela de oportunidade. E como engenheiro eletricista, eu já pensei até que a gente escoa o que a gente está gerando para os berços do PECEM, até que a gente resolva o problema de transmissão. E agora eu passo a palavra, André. Bom dia. Eu vou ali pro palco, tá? Porque eu tenho que mostrar a realidade que está acontecendo um pouquinho. Pronto. Bem, bom dia a todos. Me chamo André Magalhães, eu estou como diretor comercial do Complexo Portuário Industrial do PECEM. E hoje eu vou tentar mostrar aqui nos próximos 10 minutos a nossa jornada de 23 anos, né? Passar em 10 minutos, e eu prometo focar nos últimos 2 anos e meio. Foi o ano que eu cheguei aqui, e eu estou vendo tanta transformação que não vai caber nos slides aqui. Então, vamos lá. Antes de eu entrar explicar um pouquinho da nossa jornada, eu vou mostrar um pouquinho da nossa história do Porto, quem somos, né? O Complexo do PECEM é uma joint venture entre o Porto de Roterdã e o governo do estado do Ceará. O Porto de Roterdã tem 30%, o governo do Ceará tem 70%. Essa parceria começou lá em 2015 e se consolidou em 2018. Né? Eles começaram o Porto de Roterdã começou com uma consultoria e em 2018 virou uma parceria, uma sociedade. Dentro do nosso PECEM, do nosso complexo, nós temos a ZPE integrada à CIP. A CPE, o acionista, é a própria CIP, a CIP SA, e nós temos 2 acionistas, o Porto do Ceará e o governo do Ceará e o Porto de Roterdã. A nossa área de influência aqui no Porto é praticamente todo o Nordeste. A gente recebe carga de todo o Nordeste, exporta carga de todo o Nordeste. Então temos uma imensa área aí de influência do nosso porto. E a nossa visão é tornar-se um protagonista logístico no processo de transição energética até 2028. Essa é a nossa visão e estamos chegando lá. Aqui um pouco para mostrar a nossa área total. Tá? Nós temos 19 mil hectares de área. Desses 19 mil hectares de área, 6 mil são dedicados à ZPE. O porto, como já falado pela Ludmila, ele foi desenhado para atender uma siderurgia e uma refinaria. A siderurgia veio, né, a CSP, e agora a ArcelorMittal. E a refinaria não chegou, mas estamos agora conversando com ela. Celso está aqui, está me olhando. E no lugar da refinaria que nós tínhamos antes, a gente está agora construindo o nosso hub de hidrogênio verde e polo de data center, que o nosso presidente Fábio Feijó vai dar mais informações na apresentação dele. Então aqui é só para falar um pouco da nossa conexão. A gente está super perto da Europa, isso também favorece muito a nossa logística de exportação dos combustíveis verdes e também perto dos Estados Unidos. Né? Então daqui da Europa, um navio hoje desse de amônia, né, que a gente vai levar o hidrogênio através da amônia, você pode contabilizar aí 9 dias de trânsito até Roterdã. Aqui é só para mostrar um pouco também que o Ceará ele cresce acima do PIB nacional. E o Porto do PECEM, nos últimos 23 anos, vem crescendo uma média de 13% por ano. Tá? 13% por ano. Apesar de nós sermos um porto relativamente novo, provavelmente
Tetson, acho que a gente é um porto mais novo no Brasil. Nós temos já uns clusters bem maduros aqui na nossa área portuária, né? Desde energia até nutrição animal. Existe uma imensa sinergia entre a metalurgia e os minerais não metálicos, né? Principalmente entre a siderurgia e as cimenteiras. São potenciais candidatos também para a gente usar o hidrogênio para fazer toda a descarbonização das indústrias. E estamos agora desenvolvendo mais 3 clusters, um automobilístico, que eu vou dar mais detalhes nos próximos slides, um de energia limpa, que é o hub de hidrogênio verde, e um tecnológico focado no data center. Então, esses 3 novos projetos que nós estamos trabalhando, a parte automobilística, a gente está com uma planta nova em Horizonte, o primeiro carro elétrico a ser fabricado no Brasil, vai ser fabricado aqui no Ceará. Nós estamos já visualizando que vai ter todo um polo de indústrias que vão atender o carro, a parte de energia limpa também do hidrogênio e o data center, que a gente está vendo também diversas empresas já interessadas para atender os data centers aqui no Ceará. Então essa é só uma foto aérea para vocês mostrar um pouquinho do que a gente movimenta no porto. Nós temos aí praticamente 10 berços, né? Desses 10 berços, os 2 principais, aliás, os 2 primeiros ali de granéis sólidos, o terceiro ali de líquido, é nesse líquido que nós vamos transportar todo o hidrogênio e amônia na exportação, e o TEMUD, que é um terminal de múltiplas utilidades, que a gente movimenta todos os tipos de cargas gerais e contêiner. É um porto de águas profundas, como já bem apresentado, e ano passado a gente movimentou 19,6 milhões de toneladas. Esse ano a gente vai atingir 20 milhões, e a parte do contêiner a gente vai saltar de 500 mil contêineres para 600 mil contêineres esse ano. Tá? Pronto, agora entrando um pouquinho dos nossos projetos, tá? Esse aí que eu tenho um imenso orgulho, aliás, agradecer a minha equipe também, meus 2 gerentes, Raul e Alessandro, por estar aqui prestigiando a apresentação. Nosso hidrogênio verde, né? O hidrogênio verde, o Ceará, ele é altamente rico, aliás, o Nordeste, como aqui apresentado, altamente rico em energia renovável. Isso tudo favorece a nossa posição, o nosso hub de hidrogênio, a procura que nós estamos tendo aqui com as empresas estrangeiras, até nacionais. Nós temos duas empresas nacionais também dentro do nosso portfólio, e a nossa localização, até as consultorias, a McKinsey e a própria Bloomberg, ela apontam o Brasil como um dos principais produtores de hidrogênio verde com baixo custo no mundo. Tá? Aqui vocês podem ver ali o 2,88 dólares, está meio embaçado, mas ali está o Brasil, tá? É a primeira coluna ali. E esse estudo de 2,88 dólares por quilo de hidrogênio produzido a partir de 2030 não contabiliza nem a nossa ZPE. Tá? O potencial que a ZPE também reduz no custo, tá? E além dos serviços compartilhados que nós estamos construindo aqui, que faz com que o operador ele não precise construir seus tanques, não precisa construir seus dutos de pipeline e nem precisa ter a sua água. Nós vamos fornecer isso através dos nossos operadores, né? Então essa é uma solução que potencialmente vai reduzir o custo de produção de hidrogênio verde. Tá? E com isso nós já estamos com 7 empresas já pagando, conduzindo seus estudos de engenharia, e 2 delas vão tomar sua decisão de investimento ano que vem. Então aqui a gente já está se adiantando, tá? Aqui não é nem a questão de quem vem primeiro, ovo e galinha, nós estamos já indo com ovo, galinha, milho e tudo, tá? Já estamos, a gente já está se preparando já para absorver toda essa operação que a gente já está vendo que vai iniciar ano que vem com os nossos clientes. Então aqui nós temos empresas australiana, brasileira, espanhola, francesa, norueguesa, e o mais interessante desse nosso projeto é que toda a água que nós vamos usar para os eletrolisadores são águas de reuso, água do esgoto tratado de Fortaleza. Não é água do lençol freático, não é água potável. Então, é zero impacto ambiental, pelo contrário, nós estamos até deixando de jogar água, esgoto no rio, nos mares, e reaproveitando aqui no nosso projeto de hidrogênio verde. Já selecionamos o nosso operador, que é a Stolthaven, através de uma seleção de um bid internacional, e também agora estamos conversando com mais 2 empresas, tá? Provavelmente, até a Alessandra me deixa falar, mas eu vou falar. Já estamos com 2 empresas já de fora também,
conversando para avançar aí com o nosso portfólio, tá? Uma delas, possivelmente é da Europa. Pronto, não posso falar, não posso falar muita coisa. Então aqui, dentro desse nosso hub, que vai ter todo o nosso hidrogênio, tá? a nossa captação do hidrogênio e a conversão em amônia, tá? Através do processo Haber-Bosch. A gente tem que transformar o hidrogênio na amônia, porque não existe tecnologia ainda hoje em dia para armazenar o hidrogênio na baixa temperatura, que é menos 253 graus Celsius. Quando você transforma o gás em líquido, são menos 253 graus Celsius, e a gente não tem ainda tecnologia para armazenar esse combustível em tanques e até mesmo transportar em pipelines. Então a gente vai usar amônia para levar o hidrogênio para fora. A amônia é nitrogênio mais hidrogênio. Aí é uma temperatura de menos 30, e hoje já tem toda uma tecnologia, terminais no mundo inteiro que já trabalham com amônia. É uma tecnologia bem madura. Então aqui, deixa eu passar um pouquinho mais. Opa, desculpa. Então aqui é nosso mapa, diretor, tá, onde nós estamos construindo todas as nossas plantas de hidrogênio verde e o nosso polo de data center, que o presidente Fábio, vai dar mais detalhes, senão não vai acabar aqui a apresentação. Um momentinho. Então, o que nós já temos garantido? Já temos investimento garantido pelo Banco Mundial. Tá? A gente, como autoridade portuária, nós temos que preparar toda a infraestrutura para receber os pipelines, os tanques, e os nossos operadores, eles têm que preparar a superestrutura, a construção de tanques, dutos e outras redes. Então, nós já temos a garantia já de 540 milhões de dólares do Banco Mundial, 540 milhões de reais do Banco Mundial. Já estamos em fase de engenharia, já preparando o solo para receber o corredor de utilidade, onde vai passar energia, água e a linha de transmissão. Aqui já a construção, já desenhado, nosso projeto, para a gente ter mais um berço de combustíveis para a exportação de amônia. E também a gente está visualizando que vai vir uma refinaria, então a gente vai precisar expandir o nosso berço para atender todo mundo. Esse é o berço que a gente vai movimentar amônia, combustível e GLP, gás de cozinha, que eu vou dar mais detalhes na frente. Pronto. Esses são dois novos contratos que fechamos esse ano. Um da Supergasbras com a Ultragás, que acabou de receber a aprovação do CAD, vai ser o maior terminal de gás de cozinha do Brasil. Tá, vai ser aqui no PCM. E também tem a Deslube, que é o terminal de combustível. Nós já estamos se preparando para receber o terminal de Mucuripe. Opa, deixa eu passar aqui um momentinho. Eita, o que aconteceu aqui? Um momentinho. Eita, ferro. Ih, já acabou. Acabou. O que aconteceu aqui? Mas eu vou falando aqui enquanto isso. A gente já está se preparando para receber a tancagem de Mucuripe, tá? Eu estava com os slides ali opa, agora deixa eu ter calma aqui agora. Ó, eu acho que não está indo. Ó, não está indo. Ó. Nossa, isso é corte. Opa, voltou, agora foi. Desculpa. Então, essa foto aí de terra arrasada que vocês estão vendo aí, é já o terminal de combustível que já está sendo construído, tá? Os tanques vocês já podem ver ali, já está em construção, e provavelmente em 2026 nós vamos começar a nossa primeira operação de petróleo. Então, aqui o Pia Zero, nós estamos também já aguardando o leilão do GNL, que provavelmente vai acontecer em março, então a gente tem que se preparar para ter um novo Pia. Nós não vamos misturar o GNL com os combustíveis, com a amônia, nós vamos dedicar um terminal separado para eles. E aqui são as outras oportunidades que a gente está vendo com combustível, com hidrogênio, que seria o metanol, é um combustível para navio. Tá? A Maersk, por exemplo, já está com diversos navios aí saindo do estaleiro movidos a metanol. Esse já é um potencial off-taker que já pode trabalhar hoje na compra do combustível feito aqui pelo PCM. A amônia também já está virando combustível de navio. E o SAF, que também já existe, a demanda é enorme para consumo, e toda a parte da aviação também vai usar combustível verde. E os outros ali é o aço verde, fertilizante também verde, que é tudo
com potencial de energia aqui com a gente, de sinergia com o nosso hidrogênio verde. A Nordestina, nós vamos fechar o contrato já esse ano também, e a tendência é 2028 já iniciar todo o transporte de soja através do Mato Piba para chegar no PC em 2028. E no contrário, no fluxo contrário, nós vamos levar fertilizante para os produtores de algodão e soja também, fertilizante verde. Tá, isso aqui eu vou ter que também expandir o porto por causa da Transdestina, então essa já é a construção do berço 11, vai ficar pronto em 2028, vai atender principalmente o container. Aqui o nosso novo Baby, a planta de carros elétricos em Horizonte. Esse é o SPAC, tá? Isso foi uma grande vitória aí do governo do estado do Ceará, também conduzida pela DES, e nós vamos dar todo o apoio na logística dos carros. Como é que vai ser feito? O carro vai chegar através de chassi, através de container, e aí o chassi vai direto para a planta e lá vai ser montado em Horizonte os pneus, né? Vai ser colocado os pneus, vidros e toda a parte elétrica. Então nós já estamos se preparando para isso também. E aqui o meu nome, qualquer coisa, eu estou aqui à disposição para dar mais detalhes para vocês, tá bom? Desculpa, eu tive que correr um pouco o tempo. Muito obrigada, André. A gente não tem dúvida, realmente, assim, cada um que fala, mais certeza a gente tem da grandeza do CIP, né? E da oportunidade hoje que se apresenta para o Brasil, né? Não só para o estado do Ceará, mas para o Brasil. E agora eu passo a palavra ao presidente Fábio Feijó, que vai encerrar. A gente já estourou o tempo, mas, por favor, com a palavra. Obrigado, Ludmila. Cumprimentar aqui André, Guilherme, Charles, Técio, prazer estar junto aqui com vocês. O tema da palestra, né, o tema aqui do painel, na verdade, é transformar a ambição em realidade, né? Então eu vou me colocar aqui uma ambição e aí vocês vão me falar ao final se isso vai virar ou não realidade. Mas a ambição aqui que eu quero passar aqui para vocês que estão nos ouvindo é a seguinte: ao final do encerramento desse painel aqui, vocês vão ter, que estão nos ouvindo, uma informação para conversar com os seus familiares e com os seus amigos, que infelizmente quem está lá do outro lado não está ouvindo, né? Somente vocês. Então vocês vão ser as pessoas com as melhores novidades e informações no seu ambiente depois da nossa conversa aqui. Então essa é a ambição, vamos ver se a gente se transforma em realidade. E falando sobre ambição, o tema aí falar de data center, né? Eu queria então trazer qual era a ambição. No caso, quando a gente fala de ambição, a gente está falando de plano estratégico, definição estratégica. Aí você cria aí um desafio, né, uma ambição, você se estrutura nessa posição, você se posiciona isso e cria então as estratégias e o método que você vai estar para poder atingir aquela tua ambição. E a gente está agora numa gestão do governador Eumano, que começou em 2023, e ele, então, em 2023, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ele criou, então, um planejamento estratégico balizado em 3 iniciativas estratégicas. E já eu chego onde aqui entra o data center. Mas para vocês entenderem que as coisas não nascem ao acaso. Isso é fruto de um planejamento. E é por isso que eu falo que vocês vão ter informações privilegiadas aqui para conversar, para entender de onde é que surgiu esse raio desse nome, dessa informação de data center que hoje está tão na mídia. Quando se finalizou em 2023 o planejamento estratégico aqui da SDE, eu estou vendo aqui uma cola, foram 3 iniciativas então que o governador decidiu com a sua equipe, queria focar para essa gestão que se encerra no próximo ano. A primeira iniciativa estratégica foi a de dar continuidade a todo o planejamento estratégico do então governador Camilo e governador Isolda. O Ceará, aqui nós do Ceará somos reconhecidos como um estado que tem continuidade. A nossa economia, né, é tão frágil que nenhum governante pode se dar o luxo, seja governador, prefeito, de ter descontinuidade.
e se o fizer, provavelmente ele vai ter uma penalidade na eleição. Então a gente é reconhecido há anos por ter essa continuidade. Então a primeira coisa que o governador fez no planejamento estratégico foi reconhecer o legado que ele recebeu, principalmente dos 8 anos de governo do Cid Gomes, junto com os 8 anos de governo do Camilo Santana e Isolda, pegar exatamente aquilo que deveria ter continuidade e criou então uma iniciativa estratégica que o verbo a ser conjugado seria o verbo manter e melhorar. Então essa é a iniciativa estratégica. A segunda iniciativa estratégica, ele decidiu então conjugar o verbo avançar, que é a estratégia, de desenvolver o estado do Ceará para ser um protagonista global em indústria verde a partir da produção do hidrogênio verde. E foi o que a gente acabou de ouvir do André. Então o André aqui, né, dentro do Complexo Industrial Portuário do Pecém, ou às vezes, né, ou como a gente costuma apelidar carinhosamente do Porto do Pecém, sem dúvida, o maior mecanismo para operar essa estratégia. De avançar porque foi pensado aqui na Casa da Indústria, na FIEC, foi pensado junto com o governador, então, Camilo Isolda, e foi entregue de bandeja, então, para o atual governo, o governador Eumano, que pegou essa ideia e teve que desenvolver toda uma estratégia com os equipamentos e modelagem disponível para poder avançar e entregar. Então a gente já tem aí 2 verbos para ser conjugados. Avançar fortemente e entregar tudo que é necessário. E eu acho que vocês ouviram aqui do André como a gente se organizou, do que já foi feito, o que falta fazer. Olha os massivos investimentos que a gente está fazendo como Estado para garantir que a gente vai ter aquela ambição, aquela declaração que o estudo da McKinsey, da Bloomberg, fez em dizer que aqui no Brasil, especificamente aqui no estado do Ceará, é o melhor local para produzir hidrogênio verde a baixo custo do mundo. Para isso tem que ter muito esforço, muito suor e muita estratégia e muita ação. E um dos mecanismos é o nosso querido Porto do Pecém e toda essa estrutura que vocês acabaram de ouvir. Essa é a segunda iniciativa estratégica. Agora eu vou falar da terceira. A terceira iniciativa estratégica foi conjugar um novo verbo, que aí é um verbo de investir, e investir pesado de uma forma inédita no Estado. Não é inédito o tema, mas é inédito ter um Estado no Brasil que criou uma ambição de ser o melhor local do Brasil para atrair empresas de base tecnológica. Esse é o sonho grande dessa terceira iniciativa estratégica, que é desenvolver a economia do conhecimento. Então, o governo do estado do Ceará criou uma estratégia dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de posicionar o estado do Ceará na economia do conhecimento. Primeiramente, ser reconhecido como o melhor lugar do Brasil para atrair empresas de base tecnológica, e segundo, de ser um protagonismo, um ator predominante no mundo do ponto de vista da economia do conhecimento. E por que nós escolhemos a economia do conhecimento para investir, além do hidrogênio verde? Porque essa economia do conhecimento, ela tem como matéria-prima e como insumo aquilo que eu considero ser o melhor ativo do estado do Ceará, que é a mão de obra qualificada, que é o cearense. A minha opinião, e sem modéstia ou barrismo, né? Hoje o que eu acho de melhor ativo que nós temos é o nosso povo, que foi forjado, que é forjado através da dificuldade e que investe. Qual é o sonho do pai e da mãe cearense? É que o seu filho estude muito, de preferência vai fazer ITA, vai fazer IME, no mínimo tem que ter um diploma, um certificado de início superior, para que ele possa conquistar o mundo, possa ter sucesso profissional, prosperidade. Ou seja, não é fácil ser filho de mãe e pai cearense, não. A exigência é grande, a barra é lá em cima. E isso, então, criou mão de obra qualificada, que é a matéria-prima, que é um insumo da economia do conhecimento. Então, se a gente não tem minério de ferro, não temos petróleo, não temos carvão, nós temos nosso povo. 9 milhões de habitantes, né, cabeção,
Então é isso mais ou menos que a gente tem de insumo de matéria-prima para essa economia do conhecimento. Por isso, gente, é que a gente fez esse posicionamento estratégico de entrar nessa economia do conhecimento. E sobre a economia do conhecimento, onde é que entra o data center na economia do conhecimento? Eu peguei aqui o meu chat GPT, e aí eu fiz para fazer uma analogia, até homenagem ao André, né, que é engenheiro naval, né, e o nosso amigo Técio aqui, que é do engenheiro de portos. Eu fiz a seguinte pergunta aqui para o meu chat GPT enquanto vocês estavam falando aqui. Explique para uma criança de 7 anos, que no caso sou eu, o que é um porto, para que ele serve, o que ele faz, e o que faz uma região montar um porto para receber bens, mercadorias e também exportar. Então eu fiz essa pergunta no chat GPT, aí ele explicou para mim, que sou uma criança de 7 anos, dizendo o seguinte: o que é um porto? O porto é um lugar na beira-mar, onde os navios param, assim como os carros param no estacionamento, o navio para então no porto e carrega e descarrega as coisas. E para que serve um porto? O porto serve para 2 coisas principais: receber mercadorias, navios, né, grandes produtos, etc., e enviar mercadorias. E por que uma região monta então um porto? Ele manda um porto porque é um grande ponto de encontro do comércio mundial. E aí você, através disso, ajuda a vender e ajuda a comprar. E faz a cidade ou o estado onde tem esse porto se conectar pessoas, mercadorias com o mundo todo. Foi isso que o ChatGPT me falou quando eu fiz essa pergunta. Aí então eu fiz a segunda pergunta para ele. Ok, então faça analogia entre os cabos submarinos, data center com o porto. E aí ele me trouxe o seguinte: o que é um data center? Se um porto é uma grande porta de entrada de mercadorias, o data center é o porto digital. Se a gente está ouvindo que Pernambuco é porto digital, efetivamente hoje quem é porto digital é o estado do Ceará. Por quê? Porque o estado do Ceará tem os data centers. É através dos data centers que os bits and bytes são transportados, são recebidos e são enviados. Então, quando se colocou montar uma estratégia de montar e entrar na economia do conhecimento, foi preciso criar uma estratégia de atrair e desenvolver novos data centers no estado do Ceará, porque é o nosso porto digital. É através dos data centers que você consegue transmitir e receber todas as informações para que você possa ter a atração de empresas de base tecnológica. Então, primeiro você tem conectividade, depois você tem data center, aí depois você tem um planejamento estratégico para atrair o cliente do data center, que são as empresas de base tecnológica. Essa é a estratégia nossa aqui do estado do Ceará. Por isso que a gente está vendo isso. A ambição, Ludmila, é essa. A realidade é que a gente está no meio dessa estratégia. O estado do Ceará, por uma questão geográfica, se tornou a meca do mundo em conectividade. Temos 18 cabos submarinos, sendo 16 acesos. Então a gente hoje é a segunda região mais conectada do mundo por uma questão de geografia. Não foi nem o Estado, nem foi nem a iniciativa privada, foi a geografia. Porque economicamente fazia sentido quando você conecta ao mundo. Você tem que ter um número mágico, é 100 mil quilômetros. Depois de 100 mil quilômetros desse cabo submarino, ele tem que encostar em algum lugar na Terra. E quando a gente olha a geografia mundial, esses 100 mil quilômetros, coincidentemente, para na Praia do Futuro. Então tem uma faixa de 5 quilômetros ali na Praia do Futuro, que concentra 16 cabos submarinos, né, que tocam aqui a Terra, para eles se energizarem, e depois continuarem a sua outra jornada de mais 100 mil quilômetros. E a gente ganhou isso de presente. Há mais de 50 anos que nós temos um cabo vindo com outro cabo, vindo com outro cabo, etc. Outra coisa interessante, por que também veio para cá? Pernambuco, por exemplo, tentou puxar, porque eles criaram um porto digital, um cabo submarino para colocar lá. E dava para ter um certo economicidade aí botando lá. Só que não foi viável colocar em Pernambuco, lá perto de Recife, por causa dos corais, por causa da vida marinha que se tem naquela região. Você gasta em torno de 4 milhões de dólares para você fazer um estudo de pesquisa para atingir os padrões internacionais, para você ver se é ou não viável.
Empresas de Pernambuco gastaram 4 milhões de dólares e a resposta foi, não era viável por uma questão ambiental de chegar naquela região, que é uma região maravilhosa, né? Tem Porto de Galinha, tem aquela praia, né? Tem aquela coisa maravilhosa, não pôde ser feito lá por uma questão ambiental. E por que veio aqui para o estado do Ceará? Eu aprendi que quando eu retornei aqui para o estado do Ceará, que o nosso mar também é semiárido. Nós não temos banco de coral, né? A gente tem um calado natural, que veio o Porto Pecém, mas a gente quem pesca hoje aqui no Ceará é águas profundas. É aquela cultura do jangadeiro, né, que é ir ao alto mar para pescar em águas profundas, porque na nossa litoral a gente não tem muita pedra, não tem coral, não tem recife, não tem nada. Isso é uma desgraça, virou uma vantagem extrema aqui para o estado do Ceará, e é um dos motivos que eu atrair os cabos submarinos organicamente, naturalmente, na Praia do Futuro, para o estado do Ceará. Levanta a mão aí quem já sabia disso. Aí, quem não levantou a mão já tem coisa para falar para os seus familiares e churrasco de família. E, tendo isso, a gente tem baixa latência. 22% da internet do mundo passa pelos cabos submarinos da Praia do Futuro. 100%. Você mora onde, Tesla? Brasília? Pois é, quando você tem que mandar um e-mail para os Estados Unidos, tem que pedir uma benção aqui o cearense, porque pinga aqui e daqui vai. Em 100%. Então, 100% da conectividade do Brasil com o resto do mundo passa na Praia do Futuro, passa no estado do Ceará. 22% da internet mundial é porque tem que tocar aqui a Praia do Futuro. Então, nós temos um ativo impressionante, que são os cabos submarinos e a baixa latência. Inclusive, uma informação para vocês também falarem para os seus amigos de churrasco e de família. Existe um business, né, existe um negócio sendo criado nos últimos 2 anos na Praia do Futuro, que está tendo jovens alugando casas lá na Praia do Futuro, Airbnb, porque lá tem a menor latência. Para quê? Para participar de campeonatos de jogos eletrônicos, jogos mundiais, né, de Counter-Strike, FIFA, Soccer, etc. Então eles alugam casas ao lado onde está lá os cabos submarinos e os data centers que a gente tem na Praia do Futuro, para ter microsegundos a mais, porque literalmente faz a diferença de matar ou morrer nos jogos lá. Então tem um negócio sendo criado hoje, atualmente, de forma muito caseira, ali na Praia do Futuro por conta disso. Esse ativo, o que a gente faz com isso? A gente, então, vamos atrair os portos digitais, são os data centers, para cá. E nós temos um outro grande ativo, que o Muchali aqui comentou, e o André também, que é a energia, a abundância de energias renováveis. O Ceará tem um privilégio, o Nordeste, mas principalmente o Ceará, tem um privilégio de ser exportador de energia. E quando tem um gráfico que eu já vi, inclusive o presidente Ricardo Cavalcante citou isso ontem, onde a gente tem o privilégio de ter mais energia do que consome. Isso é raro no mundo. Os Estados Unidos têm muita geração de energia, mas consome tudo. E com as inteligências artificiais, você precisa de energia de uma forma veloz, como não tem em nenhum outro lugar. Então os olhos se voltaram para o Brasil. E os olhos dessa economia do conhecimento se voltaram para o Ceará, porque nós temos energia, mais do que consumo, e nós temos a conectividade, e temos a terceira e melhor coisa, que é a mão de obra qualificada. Então, esse é o motivo da gente ter entrado de ter a ambição. E agora eu vou falar da realidade. Tempo esgotado, impressionante. E agora eu vou falar da realidade, que é a estratégia de atrair os data centers no caso do Complexo do Pecém. Por que não foi na Praia do Futuro? Porque na Praia do Futuro você não tem condições energéticas para ter os data centers de alta capacidade, que é acima de 1 giga. Não existe nas Américas nenhum data center em operação que seja acima de 1 gigawatts de consumo de equipamento de TI. Então, e aonde é que a gente está montando essa estratégia energética? No Complexo do Pecém. Aonde é que tem a melhor política pública de incentivos fiscais e de segurança jurídica do país? É na ZPE, e a única que está em operação, e segundo a CGU, em 31 de agosto, diz que a gente é a única que essa política realmente funciona. Então você soma capacidade energética, você soma conectividade, você soma mão de obra
e política de ZPE com incentivos fiscais, que foi que atraiu uma siderúrgica para um estado que não tem nem minério de ferro nem carvão. Então a gente tem toda a condição. Faltava, o que nos falta? Trazer essa conectividade para o futuro para o PCM. E aí veio um grande investidor cearense, chamado Mário Araripe, que fez um investimento na Casa dos Ventos, junto com a Total Energy, e aí eles que são, pelo menos são aí declarações públicas, que eles estão então se posicionando para ter 2 ações a partir do próximo ano. Começar a construção do maior data center das Américas, que é o projeto deles é de 876 mega. Vocês terem uma ideia, se você somar todos os data centers do Brasil, não dá mais do que 600. Então, um único empreendimento vai ser maior, quase o dobro, do total de capacidade de processamento que o Brasil todo tem. Essa é a magnitude desse tipo de projeto. E vai gerar muito emprego. Na primeira fase, que é só 300 desses 800, vai gerar 800 empregos diretos. Então ainda tem uma mística que data center não emprega, mas a magnitude desse data center, ele precisa de 400, porque nunca teve um data center como esse nas Américas. É por isso que as coisas são tão grandiosas. E ele também vai ser provavelmente que vai ter a primeira produção de hidrogênio verde e amônia. Então a gente tem um cearense associado com empresas internacionais que vai ter o grande data center aqui na ZPE do Ceará, Complexo do PCM, junto com a produção de amônia. E aí eu queria só passar esse vídeo aqui para vocês, 3 minutinhos, para vocês verem, não o que eu estou falando, mas a realidade que esse investidor, Mário Araripe, junto com a Casa dos Ventos, está fazendo. Ele me deu autorização de passar esse vídeo, alguns já devem conhecer, mas quem não conhece vai ter informação para dividir com seus amigos. Prepare-se, uma transformação em escala nacional está prestes a marcar a história do Brasil. Essa é a visão da Casa dos Ventos, idealizadora de um projeto que, ao lado de grandes parceiros globais, consolida o Brasil como polo estratégico para tecnologia e transição energética. No Porto do Pecém, surgem 2 gigantes, o projeto Data Center Pecém e o projeto Amônia Verde Pecém, ambos abastecidos por energias 100% renováveis. O Data Center Pecém será o maior da América Latina e um dos maiores do mundo. Com 2 fases, o empreendimento chegará a 876 megawatts de consumo elétrico e receberá um investimento de aproximadamente 150 bilhões, impulsionando o país com tecnologia de ponta e reequilibrando nossa balança comercial de serviços de processamento de dados, gerando mais de 8.000 empregos. O projeto de Data Center destaca-se também pelos seus benefícios sociais, como programas de capacitação profissional e implantação de um centro tecnológico, bem como a inclusão digital, a conexão de cerca de 200 escolas públicas à internet de última geração, entre outras iniciativas. E com responsabilidade ambiental, seu sistema de refrigeração de ciclo fechado usa apenas 30 metros cúbicos de água por dia. É o equivalente ao consumo médio de apenas 72 casas. Já a planta de amônia verde transformará nosso vento, sol e água de reuso em combustível sustentável, colocando o Brasil como líder global em moléculas verdes. Também composto por 2 fases, o empreendimento compreende um total de 1,2 gigawatts de eletrólise para a produção de hidrogênio, que será convertido em amônia e exportado para contribuir para a descarbonização de outros continentes. Toda a energia para esses projetos será abastecida por novos parques renováveis a serem implantados pela Casa dos Ventos, totalizando 6,6 gigawatts de capacidade adicional para nossa matriz elétrica através de um investimento de mais de 25 bilhões. Isso significa desenvolvimento, sem impactar a energia que já existe, além do impacto positivo, através da geração de empregos, renda e arrendamentos rurais. A Casa dos Ventos também desenvolverá projetos sociais nos territórios dos empreendimentos para a melhoria da qualidade de vida das comunidades locais. É um novo capítulo na história do Brasil, guiado pela energia que move o futuro e um desenvolvimento que espalhará por todo o país. Gente,
Só para vocês terem uma ideia, os 150 bilhões de investimento é muita coisa, mas não é o que me chama a atenção nesse vídeo, nesse investimento que eles declaram. É o que eu considero que é a inteligência cearense, que é por isso que eu falo que o melhor do Ceará é o cearense, são os 25 bilhões que vão ser construídos fora da ZPE. Porque dentro da ZPE é incentivo fiscal. Então você não tem arrecadação pública, mas você tem geração de emprego, você tem muita coisa. Mas a montante, a cadeia, para poder energizar esses investimentos de data center, você vai ter 6,6 gigawatts aqui, gigawatts, né, de geração de energia. Então, põe pró-energia aqui. Meus amigos, vocês estão no local correto, no segmento correto. A gente vai bombar enquanto país na geração de energia, por causa que a gente está trazendo grandes empresas que têm carga, que necessidade de carga elétrica. E, por fim, o processo, esses 25 bilhões de reais, geram arrecadação pública, geram emprego e renda, e principalmente nos parques solares, aonde é que tem sol aqui no estado do Ceará, não é no coração do sertão? Então o nosso sertanejo, que sofre com água, com falta d'água, vai plantar agora placa solar, vai ter arrendamento, vai ter dinheiro e vida digna com os parques solares que vão ter, tem que surgir, porque a obrigação de ter um empreendimento dentro da ZPE é se tiver geração de energia. Se ele vir com a carga, ele é obrigado a ter que criar novos parques, sejam eólicos ou solares. É isso que vai mudar o nosso Ceará, é isso que vai gerar emprego público e, inclusive, arrecadação pública fora do regime de ZPE. Obrigado. Em princípio, eu quero agradecer realmente a compreensão dos organizadores, mas eu até sou bem chata, eu interrompo quem está falando, mas hoje eu fiz questão de não fazer isso, porque eu acho que o CIP é uma região rica, é uma joia que o Ceará tem, uma joia com pessoas que fazem essa grandeza que nós temos lá, né? Então, assim, eu agradeço a todos os palestrantes e, mais uma vez, a compreensão dos organizadores e muito obrigada a todos e bom evento aí ainda no resto do dia.